É, E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bem-vindos a mais um dia de palestras aqui da Semana BIM Experts. Hoje, agradecer a vocês aí, que essa semana foi muito boa. Aprendemos muito também com vocês aqui participando junto com a gente. Novamente, agradecer a presença de todos, não só nos outros dias como no hoje. E eu espero que vocês possam tirar bastante proveito do que eu venho compartilhar com vocês. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, então agora acho que foi. Palestra de hoje, eu vou falar um pouco sobre dicas de como implementar BIM para pequenas construções. Começando aqui pela agenda, eu vou começar me apresentando aqui para vocês, para saber quem eu sou. Falar um pouquinho sobre implantação e implementação, para poder mostrar as diferenças. As palavras são muito parecidas, mas elas não querem dizer a mesma coisa. Então é bastante importante, é muito importante que a gente entenda a diferença. Vou falar do conceito do Little BIM e qual vai ser o nosso objetivo com essa palestra daqui. Explicar na teoria e na prática como é que a gente consegue implementar esse pequeno BIM, né, o BIM para pequenas construções. E eu vou finalizar com o maior desafio em implementação e como que a gente supera esse desafio, que é um desafio, mas não é impossível, nem perto, senão o BIM não existia, né? Então, sem mais delongas, eu sou o Guilherme Lobo de Carvalho, eu sou da Engenharia Cartográfica aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu participei do intercâmbio lá nos Estados Unidos, onde eu tive essa experiência com o BIM, onde eu, Arthur e Renato nos conhecemos, e Mariana, na Michigan Tech University, Technological University, estudando Surveying Engineering, e na Rider University, que foi onde eu encontrei o Arthur lá. Realizei minha pós-graduação pela Ziggurat Global Institute of Technology, aonde eu fiz o International Master BIM Manager, junto com o Arthur. O Renato está agora concluindo, e com essa pós-graduação, com essa titulação, eu consegui aplicar para ser pelo meu certificado profissional BIM no Canadá, nível 2.5, CP2, no Canada BIM Council, o CanBIM. E lembrar aqui que é interessante que meu histórico com o BIM, ele é um pouco diferente do que o de muita gente, porque eu atuo mais na parte de infraestrutura civil. Então eu atuo mais com a parte de rodovias, hidrelétricas, aterros sanitários, águas, redes de esgoto e de águas, né? E que não tanto a parte predial. Mas é aí que está a chave do negócio. Eu aprendi tudo que eu sei de BIM com a parte predial e apliquei para a minha parte de infraestrutura. Então é aí que eu vi que o BIM ele é realmente algo muito maior do que tudo aquilo que a gente está enxergando. E também percebi que era maior nesse sentido de construções, mas que na infraestrutura não era tão grande assim. Então eu tive que adaptar esse pequeno BIM para a empresa que eu estava trabalhando. E a BIM Experts também ajudou muito nesse processo, que a gente veio compartilhar e veio participar mais atuar mais nessa área do BIM. E na GI Consultants foi aonde eu tive uma grande experiência de projetos, aonde eles estavam realizando as hidrelétricas. Os projetos em si era tanto na parte de hidrelétrica também foi interessante o Rui perguntar das barragens, que sim, era mais a parte da barragem em si, porque a parte hidrelétrica ali era mais a parte do vertedouro. Inclusive teve um grande projeto que o vertedouro ele estava se movendo, né? A força da água estava empurrando o vertedor e a gente teve que criar uma nova fundação para segurar ele no lugar. Então tem uma série de análises aí geotécnicas e que foram utilizados Revit, Civil 3D e, enfim, aquela gama de software como sempre, né? Nunca é só um. E aí agora, depois dessa primeira parte de projetos, eu percebi que lá houve uma mudança interna muito grande na empresa, porque eles perceberam que eles tinham muita informação dentro da empresa, mais de 30 escritórios, 800 funcionários, e que cada um eles
estavam se falando de maneira diferente, e falou, poxa, eu estou tomando o maior tempo para fazer isso daqui, mas o outro escritório faz isso com uma mão na roda. Então, eles começaram essa integração de design no passado, na qual eles criaram comitês, e esses comitês trabalham juntos para unificar a produção de projetos. Então, tem toda a parte de BIM, toda a parte de processo e toda a parte de engenharia também. E dessa forma, eles chegarem como um todo, manter um padrão de qualidade extremamente alto entre todos os escritórios, e não da forma que estava, que cada escritório tinha o seu padrão diferente. Então, é aí que está essa importância da implementação das metodologias do BIM. Então, aqui a gente consegue ver que implantação e implementação, elas são palavras parônimas. No português, isso significa que elas são escritas de maneira parecida, porém têm significados bem distintos. Elas não significam a mesma coisa, mas confundem, e confundem muita gente, inclusive a mim. Então, nessa pesquisa, a gente vê que implantação significa iniciar algo. E nesse caso, algo é o BIM, né? Então, na implantação, a gente tem diversos estudos relacionados às necessidades do BIM. Ou seja, analisar como é que a empresa se organiza atualmente, analisar como é que estão os softwares que estão sendo utilizados, quais os produtos da empresa. Todo esse estudo inicial permite com que a gente tenha ideias, beleza. A empresa quer chegar aqui, a empresa tem isso hoje, ela quer chegar ali, e como é que a gente chega lá? Então, a gente cria o plano de implementação BIM, que é o BIP, né, o acrônimo do inglês. E esse plano de implementação é ele que vai ajudar a suprir esse espaço que tem entre onde eles estão agora e onde eles querem chegar no futuro. E é a partir de toda essa pesquisa, de tudo isso, que a gente consegue avaliar a situação e propor o que é melhor para aquele momento. Não é uma receita de bolo. Então, eis a importância da implantação. E a implementação é pôr este algo em prática, ou seja, o algo, nesse caso, sendo o BIM. Então, você pega o BIP que foi produzido e você analisa ele e fala, então, vamos começar daqui, produzir os nossos templates, treinar as nossas pessoas, utilizar desses processos. E aí você tem a definição dos processos, definição dos padrões e o treinamento das pessoas que vão marcar cada uma dessas partes do plano de implementação BIM. Então, nessa palestra, eu vou falar da implementação, mas é importante aqui que a implantação, ou seja, a primeira etapa, a etapa de estudos de uma implementação, ela deve ser realizada por um profissional experiente em BIM. Porque é nessa parte que vai ser analisado não só a situação atual, mas aonde ela pode chegar. Então, às vezes, quando a gente sabe, poxa, legal, o Revit vai me proporcionar isso, mas a nossa cabeça está muito atada no Revit. Então, poxa, mas e os outros softwares? Como é que eles se comunicam? O ArchiCAD e Revit, e Tecla, e Solibri, aonde é que dá para a gente chegar com tudo isso? E é o profissional experiente em BIM que sabe, entende disso daí tudo. Enfim, agora a gente tem várias iniciativas, até algum tempo a Ziggurat tinha começado essa dela, mas agora a gente já tem o Imbec, já tem diversas outras, que são grandes iniciativas que vão ajudar nessa parte da implantação, e que aqui na BIM Experts, como a gente entende dessas necessidades do BIM, a gente opta por não trabalhar com implementação sem antes implantar. Porque é somente com uma implantação que a gente tem certeza que a gente vai estar fazendo melhor pelaquela empresa. E aí, falando isso, vira meio contraditório, mas por que aqui eu vou dar dicas de como implementar? Porque foi assim que eu comecei. Eu comecei falando, eu tenho aqui o Civil 3D, e no Civil 3D, eu não tinha muitas referências, mas eu queria utilizar o Civil 3D. E eu percebi que só usar o software não era necessidade, precisava criar um template, precisava criar padrões. Então é a partir disso que eu implementei sem saber do que era possível depois. E foi depois, aprendendo cada vez mais sobre esse assunto, que eu precisei voltar e reajustar tudo aquilo que eu tinha determinado. Então acontece que depois você tem um retrabalho, mas foi válido. Foi uma experiência muito válida, pois deu início a esse processo e fez com que eu também, inclusive, aprendesse e pesquisasse mais. E chegasse justamente também na parte de fazer esse International Master BIM Manager. Então, tudo isso foi a engrenagem que começou. Então, por isso é que, nesse momento, eu falo, realmente, dá para começar a implementar,
sabendo dessas consequências, sabendo que no futuro você talvez não atinja todos esses usos que o Arthur falou, e que aí, enfim, né, são 25, 50, 100 usos do BIM. O BIM, ele vai desde antes da gente ter a construção até depois, inclusive na hora de demolir ela. Depois que ela for demolida, ainda tem que imaginar que a fundação talvez fique lá, então aquilo ainda é informação necessária para os empreendimentos futuros, mas que a gente pode ir com calma. É uma coisa de cada vez. A gente viu diversas estratégias ao redor do mundo e cada um deles estabeleceu metas para alcançar. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente vai ter para a nossa implementação de sucesso. E a realidade no Brasil, a gente tem que aceitar que é essa por enquanto. O BIM ele é um diferencial. O futuro do BIM é esse que a gente vai chegar, no qual todos vão estar utilizando e todos nós vamos poder usufruir de tudo que é possível. Mas atualmente, são apenas essas seleções. Ela ainda é pequena, mas a boa notícia é que tudo começa de alguma forma. Então, esse é o início, esse é o começo. A gente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é simplesmente iniciando, pondo esse algo em prática. E vale lembrar agora que a gente tem essas normas BIM que estão surgindo. Então, quando a gente começar a ter, na parte de política, definição de normas e estabelecimento dessas regras, as pessoas obrigatoriamente vão ter que seguir. Então, é ali que a gente começa a ter essa mudança do Little para o Big BIM. É quando o governo começa a colocar isso em questão, todos vão ter que mudar. Não vai ser mais uma questão de opção ou diferencial. Então, sabendo disso, vamos partir do Little BIM. O objetivo do Little BIM é diminuir os erros e os desperdícios. Ou seja, como? Né? Melhorando os processos e tecnologias. Assim a gente aumenta a qualidade e o lucro dos nossos projetos. Então é uma visão simplória, simplíssima, muito simples. Porque esse é o objetivo. O Little BIM ele não vai revolucionar a indústria da construção civil do dia para a noite. Mas se eu começar a usar o BIM aqui e a outra empresa ver que eu estou fazendo projetos melhores, que eu estou, inclusive, perdendo menos dinheiro e ganhando mais dinheiro com isso, esse é o início desses pequenos Big Bangs, assim, vamos dizer, e para chegar no Big BIM, na grande explosão do BIM. Então, na teoria, tudo muito lindo e maravilhoso, né? Adoro o BIM, mas na prática, às vezes elas não saem muito bem como esperado. Então, eis a minha abordagem teórico-prática dessa situação, porque na teoria a gente pode planejar tudo mais perfeito e ideal, mas na prática nem sempre é o que acontece. E a gente tem que se adaptar depois. Então, começando agora, vou falar como é que a gente começa implementando as tecnologias, né? Falei que são melhorias dos processos e tecnologias. A gente implementa a tecnologia a partir do momento em que a gente começa a sair do 2D. E detalhe, esse projetar CAD em 2D, na verdade, a gente não está projetando um projeto em 2D, a gente está desenhando em 2D. Então, existe essa mentalidade de um desenho, não é um projeto. Ele é uma representação de um projeto. Então, a gente, quando parte para a construção virtual, a gente está realmente, de fato, construindo. E detalhe, em parte de tecnologia, o AutoCAD 2D e 3D são altamente utilizados, eles não são deixados de lado. Até porque se for falar qualquer coisa, a Luciana Klein vai aparecer aí e dar um banho em quem fala que CAD não pode trabalhar com BIM. Mas é a mais pura verdade. O AutoCAD ele ainda pode ser extremamente utilizado, não uma tecnologia ultrapassada, porque no Revit ele facilitou de fato algumas coisas, mas quem tem um projeto muito bem organizado em AutoCAD é excelente. Pode entregar da mesma forma, automatizada, com menos erros, e em bem menos tempo do que muitas outras pessoas que usam o CAD só como uma ferramenta de desenho. Então, a gente tem que entender que a tecnologia ela veio para automatizar. Os projetos, a gente ainda constrói casas como a gente constrói antigamente. São casas, são prédios. Não mudou. Mas agora a ferramenta que a gente tem na nossa mão, o Revit, ArchiCAD, Allplane, EcoSim da vida, eles vêm para automatizar esses processos. Ou seja, quando a gente tem aqui uma automatização nesse quesito de quantitativos, só exemplificando para entender um pouco melhor,
qualquer alteração que se faça no projeto, o quantitativo muda automaticamente. E essa informação já é gerada, a gente nem pensa uma segunda vez. Se a gente tivesse que alterar tudo manualmente, acontece o que acontece. Às vezes as alterações não são realizadas, então o projeto sai com uma qualidade inferior, porque as informações não estão condizentes com o que diz no projeto e o que diz nos quantitativos. O processo em si vai ficar também para trás, porque esses erros alguém vai sair perdendo. Então, nesse objetivo principal é automatizar, é deixar a nossa vida mais fácil. E é entender que esse é o papel da tecnologia. Não importa o software, contanto que automatize. O objetivo secundário é facilitar a tomada de decisões através de recursos gráficos. É aí que talvez o AutoCAD 2D perca um pouco em comparação às outras ferramentas. Porque agora a gente pode, com o modelo 3D, imprimir ele, mostrar para o cliente, mostrar para os outros envolvidos no projeto. Ali a gente tem umas impressões 3D que o Arthur realizou. Utilizar da realidade aumentada, que nesse caso é da indústria de petróleo, que eles estão fazendo ali para estudar o subsolo. Eu tinha que colocar alguma coisa de infraestrutura, né, gente? Mas foi só a minha parte para vocês verem que todos estão sendo afetados por isso. Mas que todas essas tecnologias, elas vêm para auxiliar. Elas não vêm substituir o que a gente já faz, não. Elas vêm para melhorar o que a gente já faz. Então, tecnologia na prática é a junção de hardware e software, né? Então, nesse caso, para a gente começar a implementar a tecnologia, a gente tem que saber qual é o hardware que eu possuo. Eu tenho um servidor, ele está localizado aqui na minha sala. Como é que funciona esse servidor? Todos os computadores estão conectados? Seja por cabo de rede, é por wireless, vai ter um pouquinho de perda de velocidade. É entender essa infraestrutura da sua sala. Ou as pessoas estão trabalhando de casa, num servidor na nuvem. E isso daí também, você tira um pouquinho dessa parte de... bom, a pessoa está trabalhando aqui do meu lado, é mais fácil. Se a pessoa está trabalhando lá, vai precisar de outras coisas. Então, de uma outra infraestrutura. Essa pessoa está com um computador ideal que ela precisa para realizar os tipos de projeto, para pequenas construções. Talvez eu já trabalhei muito em computadores sem placas gráficas, porque dava para ser feito. Não é o sistema ideal, mas às vezes dá. Então é você entender como é que você tem você trabalhar com o que você tem, ou se você também precisa investir em computadores melhores. Por exemplo, o Revit é o exemplo claro que você precisa de, no mínimo, 8 GB de RAM. Menos do que isso não vai dar certo. Então, é saber dessas necessidades mínimas. Enfim, tablets, smartphone, óculos de realidade virtual, tudo isso vem para acrescentar. Nada disso, óculos de realidade virtual, você pode continuar fazendo o seu projeto, mas a apresentação vai ser na tela de um computador. Ou então vai ser num objeto impresso 3D, ou ele pode ser no óculos. Essa é a ideia de acrescentar. E aí, quando a gente fala de implementar a tecnologia, o que mais eu consigo acrescentar para melhorar a qualidade dos meus projetos? Será que será que as pessoas, inclusive, vão pagar a mais por isso? É um estudo a se fazer. Ou então você consegue investir isso de uma determinada maneira que as pessoas olhem e falam, poxa, eu vou fazer com ele e não te tem um gasto tão mais alto assim, mas você vai conseguir mais projetos. E o software, ele é a parte que, bom, não tem muitos comentários, porque ele é de escolha pessoal. Então, você vai trabalhar com um software você puder. Então, se você tiver um computador e não puder investir em um computador melhor, você vai ter que trabalhar com, não sei, talvez o SketchUp, né? Mas é possível também, não vou negar, eu usei o SketchUp no próprio International Master. Algumas das informações eram dadas em SketchUp. Então, nada é descartado. Mas é saber das limitações que você tem tanto de hardware e das limitações que você vai ter pelo software, né? Então, essa parte de tecnologias eu falei primeiro porque ela é a parte que é mais simples, porque é mais hardware. E o software, aí a gente já teve a semana Bean Experts toda falando do Revit, né? Não preciso falar muito mais também. Para implementar processos, é aqui que a gente começa a chegar naquilo que a gente fala do BIM. Quando a gente fala de automatizar processos, de automatizar ações, a gente fala muito de processos também.
Para falar dos processos, eu vou trazer essa curva do Patrick McLeamy, que ela foi extremamente aceita pelo mundo BIM, e que ela consiste nesses eixos X e Y. No eixo X, a gente tem o tempo, e aí cada etapa de projeto preliminar, detalhado, documentação da construção, a própria construção e a operação. No eixo Y, a gente tem a capacidade de influência no nosso projeto. Aqui é alta e aqui é baixa. Então, o impacto no custo e no desempenho da nossa construção, quanto antes a gente fizer qualquer coisa, a gente tem uma alta capacidade de influenciar. Então, ou seja, qualquer alteração que a gente realizar aqui no projeto preliminar traz um impacto de custo enorme no nosso projeto. O desempenho também. E, em contrapartida, o custo das alterações de projeto é baixo no começo, porque a gente está só começando, então a gente pode se dar ao luxo de errar, ter 5, 10 opções diferentes, e aí voltamos para a tecnologia. Se a nossa tecnologia permite que a gente faça 5 ou 10 protótipos virtuais, por que não? A gente vai estar chegando num resultado melhor, porque se deixar para fazer isso depois, vai custar mais caro. Você chegar na obra e falar que você quer colocar mais 3 quartos na residência, bom, eles vão só olhar para você e vão falar, né? Vai custar um pouquinho para botar esses quartos agora, que onde é que eles vão ficar, né? Então, atualmente, o modelo convencional de CAD se encontra aqui. A maior parte do tempo ele é gasta na documentação da construção, aonde é a maior capacidade de influência é baixa. Ela já está decaindo demais. Então, o BIM, ele traz, bom, se nesse momento que a gente para documentar, e se a gente passar mais tempo antes detalhando esse projeto, tendo certeza que esse é o melhor projeto, que esse é o projeto que vai trazer mais benefícios, que esse daqui é o que vai dar certo na construção. Não é assim, ficar na dúvida ainda, não, ainda está cedo, ainda dá para mudar e impactar. Então, por isso que a gente passa mais tempo detalhando esse projeto do que documentando. E, nesse caso, a automatização vai fazer com que a gente não perca tempo documentando, porque o modelo 3D está ali. Então, a produção 2D vai ser quase que instantânea. E tem uma coisa desse gráfico que, às vezes, as pessoas não comentam. Mas que, se a gente olhar, não é por acaso que a gente tem esse encontro do impacto de custo e desempenho e do custo das alterações de projeto bem no meio na documentação da construção. É porque depois que você documenta essa construção, tudo fica mais difícil. Se você já pegou o seu projeto e documentou ele todo, passou ele todo para PDF, imprimiu todas as folhas e mandou para a obra para construção, já é tarde demais para realizar alguma alteração sem que o custo para você corrigir isso seja muito alto. Então, com isso que esse lado do gráfico significa lucro e esse daqui significa prejuízo. Então a gente vê que o BIM, na teoria, lembrando que eu estou fazendo aqui a parte teórica do BIM, né? Na teoria, ele vem com esses processos para a gente mudar essa nossa concepção de que é só desenhar o projeto e mandar. Não, que a gente tem que detalhar bem, a gente tem que estudar bem. E é aqui que a gente tem o nosso lucro. Inclusive ali, ó, o BIM nem passa varado ali, cortando o prejuízo por baixo direto, porque o objetivo é esse, é gastar mais tempo aqui atrás. Se chegar lá na frente e tiver outra coisa, provavelmente vai ser por outros motivos, se o BIM for realmente seguido dessa forma. E o Lee até estava falando ali, né? Para eu não mostrar, às vezes as pessoas até acham que enfim, eu sou bem novo assim, então o pessoal acha que eu estou inventando informação, mas essa revista daqui é de setembro de 93. Então, a gente foi passado para a gente, eu nem lembro mais como é que a gente chegou a ter contato com isso, mas eu separei um textinho aqui embaixo. Nessa revista, o arquiteto Marcos Acaiaba já falava: a divisão do trabalho em fases, como o estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto executivo, já não tem o mesmo significado. O computador tem me obrigado a fazer um projeto definitivo, praticamente um projeto executivo, desde os primeiros estudos, exigindo maior esforço no começo do trabalho. Então, em setembro de 93, o arquiteto Marcos Acaiaba, que usava lá o Macintosh e o ArchiCAD, só para lembrar vocês aqui, né? O ArchiCAD, em 93, ele já falava: poxa, nos meus primeiros estudos eu já faço projetos executivos.
é exatamente o que a curva mostra. Então, pela tecnologia que ele tinha acesso, ele já estava desde o começo fazendo projetos mais bem elaborados, logo no começo dessas curvas. Então, é para mostrar que o BIM ali, isso daqui é a definição de BIM, esse artigo. E detalhe, setembro de 93, vale lembrar. Então, outra parte dos processos, tendo isso em mente, que é onde a gente perde muita coisa, é na parte de comunicação. Porque se a gente for, cada vez que a gente tiver que enviar informação para outra pessoa, se a gente esquecer de algum envolvido, que nesse caso daqui o Wilton Catelani representou de uma forma brilhante, é um caos. É uma teia que fica tudo emaranhado. Você tem que enviar as informações para todos os outros envolvidos, porque ninguém pode ficar de fora. Se tiver que haver alguma alteração, eles têm que estar cientes. Só que se alguém falhar nesse processo, também as consequências são caóticas. Eis que vem o nosso conceito de conexão. Quando a gente tem toda essa conexão, a gente passa a falar em um ambiente só. É o nosso BIM, é o nosso modelo compartilhado. O BIM passa a ser o nosso centralizador. Aí é que está o jogo. Todo mundo tem acesso a esse modelo. As informações não precisam ser enviadas de um para outro. Todo mundo acessa esse modelo. Só que isso ainda é complicado. E aí eu vou passar agora para processos na prática. Nós, no sistema de infraestrutura que a gente tem hoje em dia, se estão todos dentro do mesmo escritório, é muito fácil. É só você acessar por rede, um computador acessa o servidor e você tem acesso a todas aquelas informações. Se você precisa fazer isso e ainda se conectar na internet e ainda permitir que o outro vá, o BIM 360 permite isso tudo, mas não são todos que estão trabalhando com BIM 360. E aí é que está o ponto. Você consegue implementar isso dentro da sua empresa, mas na hora de você se comunicar com o outro, ainda podem ter certos momentos que você não tem tanto sucesso assim. E aí que a gente precisa modelar o fluxo de trabalho. A modelagem do fluxo de trabalho, eu vou mostrar no próximo slide, já vai elucidar bastante. E a padronização da produção, por questão de simplesmente essa parte da tecnologia que eu falei. A gente pode simplesmente começar a executar, mas cada um vai fazer de uma forma e em algum momento vai ter alguma perda, porque alguém vai deixar de se comunicar. Mas se todo mundo fizer da mesma maneira, todos vão entender um ao outro. E assim a gente pode dar menos chance ao erro acontecer na parte de comunicação. Então, só uma atenção agora, que isso daqui é uma parte interessante. Você está prestes a presenciar um projeto arquitetônico sob o ponto de vista de uma empresa de geotecnia. Nesse caso, eu vou só contar uma breve história. Na nossa empresa, a gente já realizava todos os projetos em AutoCAD Civil 3D. Tudo que chegava para a gente já criava todas as modelagens 3D possíveis para que a gente pudesse fazer da nossa forma. Mas os nossos outros colaboradores trabalhavam com AutoCAD 2D, enviavam tudo em linhas para a gente. Então, a gente criou processos internos para que a gente recebesse essa informação e já deixasse pronta. Então, essa parte daí é que está o grande X da questão. Trabalhar com outras empresas é que é a parte difícil. Você, dentro da sua empresa, você pode criar esses processos todos, que vai ser bem fácil de seguir. Agora, eu tive que desenvolver isso para evitar aquele caos da comunicação. Aqui é o BPM, é o Business Process Modeling, uma modelagem de processos. Nesse caso, eu utilizei o Visage, que é um software gratuito, também tem a versão paga, que permite colaboração, mas se você está fazendo sozinho, a gratuita vai te dar o mesmo resultado. Inclusive, é um software que é utilizado no IBGE. Eles usam software livres lá, e essa daí é a opção deles. E PowerPoint também é possível de fazer isso. O Xmind, o Arthur que gosta, mas eu não tenho tanto costume com ele. Mas o PowerPoint também pode modelar processos dessa forma. Você for inserir formas, você vai encontrar todos esses símbolos daqui. Então, assim, esse processo todo daqui foi modelado somente para o projeto preliminar, para revisão de arquitetura. Toda vez que o arquiteto tinha que mudar alguma coisa, a gente percebeu que ele falava com o cliente, daí falava com a gente, e tudo se perdia, porque a gente chegou a fazer alguma análise que eu olhei e falei, poxa, mas o engenheiro estrutural já viu isso? Já viu esse balanço que você quer colocar aí
nessa área aí com a piscina, ele está ciente disso, a gente nem sabia se era válido a gente olhar, porque aquilo dali, pelo conhecimento estrutural da equipe, já era, né, bem complicado. A gente falou, bom, né, não tenho tanta certeza, melhor você checar com engenheiro estrutural. Então, para isso, a gente criou esse processo aqui no começo. Nova versão da arquitetura. Entramos nesse processo de revisão da arquitetura. O arquiteto produz novas plantas baixas. O engenheiro estrutural revisa o projeto estrutural de acordo com essas novas plantas baixas. O projeto está adequado? Não está adequado? Então, propostas de mudanças são enviadas ao arquiteto. Então, voltamos. O arquiteto produz novas plantas baixas e aí o engenheiro estrutural revisa o projeto estrutural. O projeto está adequado? Sim. Podemos seguir adiante. O engenheiro geotécnico revisa condições geotécnicas. O projeto está adequado? Não. Mudanças. E aí voltamos para o sistema e terminamos enviando para o cliente. Acabou. Quando o cliente revisa, já é uma outra história, que aí é a decisão do cliente, mas não faz parte do nosso processo de projeto. Então, isso daí permitiu que a gente fizesse o seguinte. Apareceu a cola ali embaixo. Esse tempo que foi gasto modelando esse processo do projeto preliminar, aí fala, poxa, mas você pensou nisso tudo? Por que não? Mas, enfim, o projeto mal está começando, deixa errar mesmo. Vou só dar uma cola para vocês aqui, ó. Ó. Vou trazer esse slide de novo. A gente está gastando tempo no projeto preliminar, que é onde a gente consegue impactar mais o projeto. Então, todas essas mudanças que a gente faz são benéficas. A gente não está voltando atrás, a gente está evitando um retrabalho depois que seria muito custoso para ser realizado. Então, eu vou passar o diálogo de uma das reuniões, que isso deixa bem claro a diferença de alguém que está na metodologia BIM. Não estou falando de software, mas eu estou falando dos processos. Da metodologia BIM para alguém que não está. Nós da geotecnia falamos, bom, esse projeto não está legal. Se subirmos o primeiro nível do projeto para a cota 112, a geotecnia vai ficar mais barata. Nesse caso, era uma questão de escavação em rocha. A gente queria evitar a escavação em rocha porque não tinha necessidade. Era só a casa subir a cota. Ela estava baixa demais, enfim, não ia alterar na questão arquitetônica, era só mudar o nível. E aí fizemos isso no software, no Civil 3D, e já geramos, olha, tá aqui a análise, o resultado é esse. E o arquiteto falou, você só moveu o nível para cima e já gerou essas informações? Imagina se a gente pudesse fazer isso na obra. Aí que tá o pulo do gato. Quando ele falou isso, eu percebi, ele não está pensando nessa parte do BIM. Bom, o objetivo é fazer isso enquanto é fácil mover o nível para cima. Na obra você não tem um move mais 5 metros. Agora é a hora de dar esse move mais 5 metros. Então, nesse caso, a gente pegou a mesma planta baixa de arquitetura que a gente já tinha modelado e fez vários cenários. Cota 110, cota 112, cota 114, cota 116, cota 118 e viu qual que era melhor. Por questão não só de escavação em rocha, mas também na escavação do solo. Qual que ia gerar menos contenção, qual que era o melhor custo-benefício, que ainda também evitava muito alto, porque tinha que aumentar o vão do elevador para chegar até lá em cima. Então esse é o grande pulo do gato. Fazer esse move, enquanto é possível dar um move no computador, enquanto o move é apenas apertar o M e Enter. Porque depois não é apertar M e Enter, é pagar muito mais caro para conseguir alterar esse projeto. E aí parece que às vezes, quando eu falo isso, mas isso é fácil, isso eu já sabia. Mas isso aconteceu de verdade. Então, às vezes é uma mudança de conceito que a gente vai encontrar em algumas empresas. Então, é importante saber que as pessoas pensam nisso, dessa forma. Então, aqui, bom, isso daqui são 6 meses de trabalho que a gente teve e que desde o começo eu já senti que ia ser muita informação indo e voltando. Então, primeira coisa que eu fiz foi aqui embaixo, inclusive está aqui porque ele faz parte de uma referência externa, ele não faz parte desse conjunto, por isso que ele não está padronizado da mesma forma, mas é o terreno natural e o topo rochoso de 2011. Criei a minha base, recebi a primeira arquitetura, datei a primeira arquitetura e comecei, beleza. Então aqui a arquitetura foi recebida, ela está assim, a gente fez apenas um estudo breve, mas ainda estava com estrutural. Ficou com estrutural mais ou menos 2 meses, até que eles chegassem numa arquitetura que fosse para a gente. Aqui, inclusive, a gente ajudou com a rampa,
porque a parte de modelagem 3D que a gente fez no próprio Civil 3D, em momento nenhum utilizamos o Revit, ajudou na tomada de decisão do arquiteto. Ele falou, nossa, é muito mais fácil enxergar assim em 3D. Exatamente, é aquilo que a gente falou, representação gráfica. Tecnologia ela veio para ajudar nesse sentido, né? E tudo isso daqui é o BIM sendo feito sem que ele nem percebesse. A metodologia que a gente já usava na nossa empresa sendo estendida a ele e ele ficando impressionado com a maneira que a gente lidava com isso tudo. Então, 2 meses depois, a gente fez a nossa primeira análise. E aí continua com mais análises, com cortes, enfim. E depois disso, o projeto tomou outros rumos, mas essa dinâmica que foi dada me ensinou bastante sobre o BIM nesse sentido. Que é muito fácil quando você está dentro da sua empresa, mas saber quando você lida com essas partes externas já fica bem mais complicado. Mas saber que, se não fosse a forma que a gente lidava com o BIM dentro da nossa empresa, esse projeto definitivamente já tinha saído dos trilhos muito antes. E agora eu cheguei. Eu não sei se deu para perceber ao longo da palestra, mas o maior desafio de uma implementação, você vê, os processos, é uma questão de você sentar e organizar a sua cabeça. As tecnologias é você saber o que você tem, o que está disponível e se adaptar. Mas tem uma coisa que é muito difícil de você implementar, muito difícil de você colocar em prática, de você mudar. São as pessoas. E isso daí, essa foi uma das lições que eu tive que me mostrou isso. Bom, não importa o quanto eu faça um processo muito bem feito, que ali você pode realizar, você vê, aquele foi um dos processos que eu fiz. Você pode fazer, para cada evento que você tem dentro de um projeto, você cria um processo desses. Mas aqui, as pessoas é outra história. Então, a gente tem os pilares do BIM. Isso daqui, normalmente, muita gente começa a apresentação com os pilares do BIM, mas eu achei legal mostrar nesse instante que está tudo conectado. E que você pode ter as tecnologias e os processos, mas se as pessoas não adotarem, quem é que vai utilizar a tecnologia? Quem é que vai seguir os processos? Então, as pessoas podem trabalhar de maneira excelente, como a gente já trabalhava no passado. Eu já trabalhei com muita gente que nunca falou a palavra BIM, mas sempre trabalhou muito bem. Porque as pessoas trabalhavam bem. As tecnologias e os processos, eles vêm para acelerar o BIM. Se não me engano, foi Regina Shell que estava comentando isso outro dia, que, olha, pode não ser não é o fim que a gente quer. O Revit vai ser a nossa solução do mundo. Não, mas é o primeiro passo, é o começo. Então, esse início da gente pegar as pessoas, os processos e a tecnologia e partir desse conjunto, tendo noção do que precisa ser feito. Tecnologia e processo eu já falei. Vamos para as pessoas agora. Implementando pessoas. Achei interessante a forma de colocar isso, mas realmente você tem que, né? Pessoas são responsáveis pelos processos e tecnologias. Elas são responsáveis pelos projetos. E elas são responsáveis por seguir os padrões. E eu botei isso daqui em maior porque, olha, o que vai... Eu posso não ter feito os melhores padrões do mundo, eu posso não ter feito os melhores processos, inclusive o software eu poderia ter utilizado em momentos softwares melhores, mas enfim, eu vou continuar usando o Paint para muita coisa. O Paint é uma ferramenta sensacional, tá, gente? Muita gente fala mal, mas assim, né? Software é uma questão de escolha, então continuo com o Paint. Lançou o Paint 3D, você vê, o pessoal está investindo. Mas é toda essa questão. Se não seguirem os padrões, o BIM ele já começa a cair por água. Toda a parte de automatização, toda a parte que foi pensada, todo o planejamento que a gente teve para aquela parte do projeto preliminar, não vai adiantar. Então, para implementar com pessoas, seria bem simples. A gente treinaria as pessoas e equipes, tanto no cumprimento dos padrões, quanto na relação com outras equipes e empresas. Então, você chegar e falar, olha, gente, é assim, é esse software que a gente vai utilizar com este computador, é esta tecnologia, que vai se dar de uma determinada maneira, com estes processos que foram pensados. Então, é nesse momento que a gente junta tudo para realmente implementar o BIM. Então, pensamos nas tecnologias.
Pensamos nos processos. Os processos vão permitir com que a gente utilize aquela tecnologia ao máximo que a gente pode. E agora a gente fala para as pessoas, é assim que a gente tem que fazer. Elas vão fazer? Bom, pessoas na prática, elas tendem a fazer do jeito que convém. Então, ela vai utilizar aquilo que ela está mais acostumada. Enfim, é a zona de conforto dela. Quando a gente vem falar de implementar BIM, provavelmente todos que estão aqui estão saindo da zona de conforto. Porque a gente trabalhava de uma determinada maneira, mas toda vez que a gente se propõe a aprender algo novo, é nesse momento que a gente começa a expandir. E aí, bom, eu estou saindo da caixa. O que tem fora da caixa? É um novo mundo. Então, certas pessoas têm resistência à mudança. E como lidar com essa situação? Porque as pessoas, e isso é, pelo menos aqui na BIM Experts, a gente acredita, em todas as outras empresas também que eu venho participando, se elas não acreditam nisso, é muito difícil de uma implementação dar certo. Mas tem que acreditar nas pessoas que estão na empresa. Porque é assim que você consegue lidar com essa situação. Porque se chegar no momento você jogar todos os seus recursos, todas as suas pessoas fora, enfim, depois vai contratar outras, como é que isso funciona? Né? Então, como é que a gente começa? A gente tem que conhecer a sua equipe. Tem esses 2 testes, que são testes gratuitos que estão na internet, são disponíveis em português, Talent Today e 16 Personalities. Eles permitem que a gente entenda melhor como é que aquela pessoa funciona. O que será que está... o que motiva ela? Né? Esses testes, obviamente, né, eles não são a maior verdade do universo, mas eles ajudam a gente a entender um pouco melhor os nossos companheiros. Por que essa pessoa está pensando dessa forma? Por que será que ela está mais agitada com isso? Por que essa daqui está muito animada com BIM e a outra nem tanto, né? Eu dei a mesma apresentação para as duas, mas as duas foram afetadas de formas distintas. Cada um tem os seus motivos e todas elas podem ser tocadas pelo BIM, porque se o BIM não desse certo, não teria sendo implementado no mundo todo, né? Então, assim, a gente parte desse princípio. Para as pessoas que estão resistindo à mudança, fala, não, porque isso é... Enfim, isso aconteceu do Nanquim para o CAD, né? Houve muita resistência. E ainda vai haver muita resistência do CAD para o BIM. Mas é saber que isso é um passo natural. E que essas pessoas que ainda estão resistentes, elas têm como enxergar as possibilidades. Depende da gente, depende um pouquinho da gente. E aí eu falei, bom, novamente, né? Não sou tão velho assim, né? Eu sou novo em idade, mas eu parei para pesquisar, eu falei, poxa, mas eu não quero perder essas pessoas que estão ao meu lado. Então, eu encontrei esse modelo de inteligência emocional, de Salovey e Mayer, de 1997. E ele diz umas coisas muito boas de como é que a gente pode lidar com as emoções das pessoas. E a primeira delas é percepção. O primeiro passo é percepção, avaliação e expressão de emoção. Nesse momento, percepção. A gente identifica, pera, vamos ter um pouquinho de inteligência emocional aqui, vamos dar uma olhada. Que emoções são essas? Vamos identificar o que são essas emoções, qual é o conteúdo delas. A expressão dessa emoção são os sentimentos. Quais são os sentimentos em torno dessas emoções? Ela está aqui, eu percebo ela, eu vejo que ela está ali, o conteúdo dela está ali. O que sentimento é esse? Tendo noção que essa emoção ela está ali, a gente passa para a facilitação emocional do pensamento. E, gente, eu falei, isso daqui é uma das partes da implementação que eu, pelo menos, tive mais dificuldade. Então, por isso que eu, inclusive, passo mais tempo falando das pessoas por esse motivo. Mas facilitação emocional do pensamento. Uma vez que a gente identifica essa emoção, que ela está ali, e a gente percebe, ela está ali, a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa, mas a gente não sabe exatamente o que fazer. Mas tem como a gente priorizar certas linhas de pensamento. Então, se essa pessoa está se sentindo, poxa, né, o BIM vem, pô, mas esse BIM eu não sei não, hein, dá vários problemas no computador, eu tenho o Revit trava direto no meu computador, pô, eu tenho que comprar 8 GB de RAM para usar o Revit. Poxa, fala, não, mas então, olha, se o Revit está travando, bom, não era para travar. E aí a gente começa a direcionar, facilitar o pensamento. Pera, não era para travar. Se ele está travando, tem alguma coisa de errado. E aí a pessoa já começa, pera, é verdade, né? Então,
Pode ser que seja isso mesmo. Entender e analisar as emoções. Então, compreendendo esses sentimentos complexos que a pessoa está tendo, a gente consegue analisar, falar, poxa, então era realmente isso, né? Tipo, era só uma questão de eu queria realizar meu trabalho, mas o Revit estava travando. Travou, eu tentei importar 10 mil famílias, eu tentei importar a biblioteca inteira da BeamObjects e não deu, pô, que programa ruim. Não, calma, também não é assim, né? Então, funciona, mas não exatamente dessa forma. Vamos tentar de uma maneira diferente? E aí, transicionar, porque as emoções também vão mudando, então você ir analisando o que acontece em cada situação, propor essas mudanças devagar, deixar a pessoa se sentir confortável e, enfim, chegar no último estado, regular essas emoções, conseguir controlar. Então, poxa, né? Aquilo que estava dando de problema, que eu não queria mais, poxa, mas se eu pensar diferente, né? Pode ser que dê certo. E aí você dá uma oportunidade e chega no final, você consegue controlar e regular essas emoções. Chegando nesse momento, aí a gente consegue promover o desenvolvimento e o crescimento. Quando a gente regula nossas emoções, a gente está realmente a gente está se propondo a, bom, respirei fundo. O que é o melhor então? E aí você consegue se desenvolver, você consegue dar esse passo no BIM. Então, esse modelo de inteligência me ajudou bastante para conseguir lidar com essas situações, que elas vão acontecer. E por isso é que é a parte mais difícil. Você pode contratar o BIM Manager, o melhor BIM Manager do mundo, que ele vai te modelar, ele vai analisar a sua empresa de cima a baixo. E agora, esse BIM Manager pode ter certeza que ele também vai avaliar a equipe. E ele vai dizer se a equipe consegue ou não ter essa mentalidade. Vai conseguir trabalhar a equipe. Consegue ou ter? Não. Elas vão conseguir ter. Mas porque vai ser trabalhado da maneira correta. Porque não adianta você bater cabeça, bater de frente. Se a pessoa não aceitar, ela não vai mudar a forma. E detalhe, pode inclusive piorar os seus resultados. Ele pode fazer alguma coisa sem querer, ou inclusive querendo, que vai atrapalhar nos resultados da empresa. Então, essa daqui é uma parte que não pode ser pulada de qualquer forma. Ela é uma das partes que deve ser olhada com muita atenção. Então, em resumo, lidar com as pessoas converse com seus colaboradores, aqueles que estão ao seu redor. Entenda suas motivações e tenha certeza de que todos estão de acordo com a metodologia BIM e que acreditam nela. Porque a gente está falando aqui, a gente está gastando esse tempo falando de BIM, bom, não é porque a gente acha que o BIM não dá certo, né? E que tem tanta gente ao redor do mundo também que está passando isso, está passando por todas essas mudanças. E que, tendo em vista todas as tecnologias e os processos, as pessoas, ao final disso, são quem vão mover a grande roda do BIM. E aí, quando a gente tiver a minha empresa, a sua empresa, todas as nossas empresas trabalhando com o Little BIM, que foi o que, com essas pequenas mudanças, não é preciso muito. Começa agora, pega essas apresentações que a gente fez, elas dão esse subsídio para que você tenha um início. Comece com o próprio template do Revit, o template padrão. Tem também tantos templates que são disponibilizados de graça e outros que são pagos também, se você quiser um avanço. Mas particularmente, eu comecei com o meu do zero e fui melhorando ele. E até hoje está longe de ser o melhor. Enfim, hoje eu até compraria um que, sabendo que ele poderia me dar, né? Mas é isso. É começar de algum ponto. E ter certeza que essas pessoas ao seu lado também acreditam. E se não acreditam, conversar com elas, trabalhar com elas. Porque, afinal de contas, BIM não se faz sozinho. Então, eu agradeço muito a todos que apareceram aqui depois de falar isso, porque esse é o objetivo da primeira semana BIM Experts. Não adianta eu, Arthur, Renato, Rui, Gabriel, Mariana, Thiago, todo mundo saber BIM se o restante não souber. Então, tendo isso em vista que a gente quer fazer BIM com todo mundo. Então, muito obrigado mesmo por todos que têm participado aí com a gente. Esperamos que vocês continuem aí até o final. Amanhã vamos ter esse painel de entrevistas, né? E que, no que vocês precisarem, meu contato está aí. Na medida do possível, eu vou responder todas as mensagens, porque a gente, na BIM Express, a gente acredita em todas as conexões que a gente vem realizando com todos vocês. Então, é isso. Deixa aí, aproveitar que o Arthur também tá na área aí, né? E se quiser falar se me deixar falar, eu falo mais de pessoas aqui, né? Mas já chegou o áudio aí?
Deixa eu ver se tem um easter egg aqui no final. Acho que tem. Ah, aí, ó. Tem um extrazinho aqui, ó. Se alguém saiu, perdeu aqui no finalzinho. Só um exemplo, né? Esse daqui foi o quanto que eu botei para pensar um pouco de questão de organização, né? Utilizei do Excel, né? Talvez não seja a melhor maneira, mas era a que eu tinha em mãos. Isso daqui é para o projeto de aterro sanitário. Só para vocês terem noção que nada escapa do BIM, né? Então eu organizei tudo aquilo que eu ia utilizar e tá aí, né? Só um pequeno exemplo, se vocês quiserem gastar um tempinho olhando, eu posso até explicar um pouco, mas como esse assunto já sai, uma questão de ter coisas que são editáveis e outras que as pessoas não tocam, questão de backup, toda uma organização. Essa parte de cima aqui, tá, gente? Todo mundo que entra na empresa, a primeira coisa que eu mostro é isso daqui. Se eles vão trabalhar com projeto de aterro sanitário. Porque entendendo essa parte de cima aqui, chega aqui embaixo, eles leem isso daqui tudo como se fosse um textinho infantil. Eles olham, entendem tudo que está aqui. Ali, ó, você vê que o responsável Arthur não explicou como é que foi feito, Arthur, ó. E aqui, essa parte daqui também é muito importante, explicar como foi feito. Faz parte dos processos. Isso daqui obriga, não é uma parte automatizada e não é de propósito, porque às vezes você quer que a pessoa tenha a consciência do que está fazendo. Que ela chegue e coloque aqui nos comentários, olha, eu fiz um corredor com taludes 2:1 e o topo do dique com 5 metros. Ou então o corredor tem um talude externo ao aterro com o topo do dique, que foi inserido um talude de dentro feito com 3D Polyline do AutoCAD. Porque cada coisa que a pessoa fizer, cada gambiarra que a pessoa tentar fazer, ela vai ter que explicar, e vai ter que estar bem explicado aqui, porque outra pessoa vai chegar e vai precisar mudar. Se eu precisasse mudar aqui, o Arthur já ia me ter deixado em uma má situação, que ele não explicou como é que foi feito. Aqui, então, falou muito menos. Como é que redefiniu tudo do fundo? E aí, Arthur, você tá falando o quê, cara? Que foi só uma brincadeira, não foi o Arthur, não. Eu troquei o nome só pra pegar no pé dele. Mas isso ali, o Ricardo estava até falando, né? Eu coloquei aqui a codificação ela ajuda também na questão da organização alfabética, que o AutoCAD ele vai enxergar a ordem alfabética questão dos números, então eu coloquei subgrupos, primeiro, segundo e terceiro, para seguir a linha das cores. As cores estão aqui para ajudar a enxergar. Um processo que não é automatizado, mas não é automatizado de propósito, para que cada vez que a gente alterar, a gente saiba das consequências dessa alteração. Porque se alguém chegar e mudar uma escavação aqui, pode ter certeza que vai fazer um estrago no nosso projeto lá no final. Mas aí, isso daqui é só um breve insight de o que pode ser um projeto de aterro sanitário. O que envolve também, aqui envolveu todo o estudo do subsolo, primeiro a topografia, o estudo do subsolo, depois as escavações e, detalhe, o planejamento, porque eles ainda estão executando. Isso daqui é o planejamento de um avanço de um aterro sanitário que já existe. Então eles têm a fase 1, 2 e 3 que ainda vão ser executadas, que não estão na superfície atual. E a gente teve que propor, bom, como é que vai estar no final da terceira, né? E depois no final a gente, por último, eles falaram, tá, mas essa cota está muito baixa porque não vai dar drenagem. Depois que a gente fez tudo, a gente ainda teve que redefinir. Só que aqui, ó, foi muito fácil de realizar essa mudança. Muito fácil de realizar essa mudança. Agora, sinceramente, eu não sei o que teria sido se eu não tivesse organizado dessa forma, porque você simplesmente mudar a fundação do seu aterro, depois de ter planejado tudo, mudar a questão de drenagem, se eu não tivesse feito isso daqui dessa forma, como é que eu inseri isso daqui aqui no meio? Mas enfim, eu não quero nem pensar nisso. Mas e aí é o que eu falei, essa foi a minha codificação. Espero que agora já estão começando, já tem essas normas BIM para pelo menos as famílias e materiais, né, objetos e materiais. Mas nesse daqui, houve, inclusive, para a parte de rodovias, já estão havendo também iniciativas, tem um grupo formado muito bom aí. Mas aí, gente, essa foi a minha apresentação. Deixa eu ver aqui se vai aparecer aqui, se tem como aparecer. Eita! Inception. Voltei aqui. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a tudo aí, viu?